Graça e paz, queridos, estamos de volta em mais uma tarde, mais um momento aqui de muito aprendizado com Deus, para mais uma live. Hoje com um tema mais que especial, falando sobre voltarmos à olaria, voltarmos ao lugar de encontro com Deus, voltarmos para a mão do oleiro. Hoje nós temos uma temática muito interessante e também bem polêmica em alguns dos seus pontos, uma vez que vai de encontro, paz, meu queridão, chegando aí, Deus abençoe, vai de encontro a algumas coisas que nós pregamos e acreditamos, mas que na verdade são coisas que precisamos aprender, são coisas que precisamos vivenciar, né, ao longo da nossa vida cristã. Amém? Hoje eu estou aqui transmitindo pelos dados móveis do celular, não estou usando a internet Wi-Fi da igreja, haja vista que a nossa internet está fora do ar agora à tarde, não sei porquê, eu acredito que é alguma manutenção de rede, então eu não sei, amém, você está com saudade com a Isabela, amém, seja bem-vinda. Não sei na verdade qual o potencial de transmissão aí da minha internet do celular, mas à medida que for dando a gente vai ministrando aqui. De antemão a gente já sabe que vai cair um pouquinho da qualidade da imagem, já visto que o Facebook ele ajusta a imagem à qualidade da internet. Então nós não estamos usando a nossa internet padrão hoje, né? Estamos transmitindo via dados e oramos aí para que os dados do celular segurem por essa uma hora que nós temos para aprender mais com Deus. Avisa todo mundo que a gente já está online, copia o link, manda para os seus contatos, compartilha, tá bom? Não assiste sozinho. E eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida, será uma bênção para o seu crescimento espiritual. Mas se começar a travar, falhar, alguma coisa assim, vocês me avisam aqui no comentário, tá certo? Para que a gente possa ficar a par aqui do que está acontecendo, de como está chegando a nossa transmissão. Amém? Paz a todos aí que já estão conosco, sejam bem-vindos. Amém? Vamos ler Jeremias capítulo 18. Texto conhecidíssimo e que sempre serve de base, né? Quando a gente fala de vasos, sempre vem à nossa mente o texto de Jeremias capítulo 18. Então eu quero falar um pouquinho dele aqui também, começarmos por ele, mas nós vamos trilhar por outros textos na Bíblia, já vista esse não ser o único texto que fala sobre o assunto, sobre a temática nas Escrituras Sagradas. Jeremias 18, versículos 2 ao 6 diz assim: e a palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, Jeremias responde, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Versículo 4. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, esse texto ele tem sido fruto de muita má interpretação, haja vista que a gente pegou o hino, por exemplo, um corinho, né, que a gente tinha nos anos 90, eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro, e aí vem aquela frasezinha, quebra a minha vida e me faça de novo. E a gente pegou isso e a gente começou a pregar que de vez em quando Deus ele vai quebrar a gente todo por mero prazer e fazer tudo novamente. Pode acontecer, sim, e a gente vai falar sobre isso aqui. O tema da nossa live é de volta à olaria, mas não é o parecer central de Deus, não é o que Deus está propondo. Se a gente voltar a ler aqui o versículo 4 de Jeremias 18, muito bem-vindo aí a todo mundo que já está com a gente. Compartilha, por favor, usa a sua rede social para divulgar a palavra de Deus, tá bom? Compartilha em nome de Jesus. Versículo 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. O vaso está na mão do oleiro, mas não é o oleiro que quebra o vaso.
o vaso quebrou-se. A responsabilidade da quebra foi do vaso. O oleiro está responsável por fazer o vaso. O vaso se quebrou, o vaso assume sua própria responsabilidade. Então ele fez outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Então, primeira coisa que a gente precisa entender: quem quebrou foi o vaso. O vaso quebrou-se, ele se quebrou, ele é como se ele caísse, não foi jogado, não foi quebrado pelo oleiro. O oleiro não tem prazer em quebrar o vaso. A gente cria, a partir de hinos, a gente cria doutrinas, e os hinos a gente precisa entender que eles possuem uma licença poética. A licença poética permite coisas, por exemplo, o hino da harpa cristã que diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. É uma questão poética, para adaptação, para encaixe na harmonia, na nota, no acorde. Mas a Bíblia fala apenas pedi, dá-se-vos-á. O pedi, pedi é do hino, não é do texto. Então a gente pega alguns hinos e a gente transforma eles em doutrina. E essa foi uma das doutrinas que a gente criou, que o vaso foi quebrado. Na verdade, o vaso se quebrou. E o oleiro, ele pega e ele faz de novo. Esse vaso está em fase de tratamento. O vaso, ele vai passar pela fase aí da separação do barro, purificação do barro. Depois ele vai se misturar com água para poder ser moldado. Uma vez moldado, ele vai ao forno. Depois do forno, ele vai para o sol. Então, assim, ele vai passar por diversas fases para que ele se torne um vaso pronto, né? Para que ele se torne, Antônio Carlos colocando a paz, pastor, amém, querido, seja bem-vindo. Para que ele se torne um vaso útil, um vaso que não vai se quebrar com facilidade, ele passa por muitas fases, e muitas vezes, durante o processo, o vaso ele vai se quebrando, ele não suporta os processos. E todas as vezes que o vaso não suportar o processo, ele vai ser enviado de novo para a olaria. Ele vai de novo começar os processos do zero. Faz parte da preparação. É por isso que tem muita gente que está sendo preparada há anos e nunca foi colocada na vitrine de Deus. Porque apesar dos sonhos, tanto do oleiro para com o vaso, quanto do vaso para consigo mesmo, os vasos muitas vezes têm dificuldade de suportar os processos. Os vasos acabam ficando com dificuldade de passar por cada fase, passar por cada processo, sendo guiado pelas mãos do oleiro. Por quê? Porque os processos são difíceis e eles pegam a gente ainda numa fase que a gente não está pronto, tanto que o processo é para nos preparar. E a hora que o vaso começa a se quebrar e ele vai voltando para o início do processo, Então, queridos, não estranhe se algumas coisas parecem estar se repetindo na sua vida, porque de repente você está passando pelos processos de preparação para a determinada utilização que Deus quer através da sua vida. E esses processos, eles vão parecer cada vez mais difíceis, cada vez mais doloridos. Depois que o vaso sai do forno, ele se sente pronto, mas ele ainda tem que passar uns dias secando ao sol. Então, assim, mesmo quando você se acha pronto, você ainda entra na fase do molho, da geladeira de Deus, por assim colocar, onde você é exposto, você vai colocado, mas ainda não utilizado, porque ainda precisa concluir a fase de preparação. Deixa eu dar uma pausa aqui, minha esposa acabou de colocar minhas duas páginas aqui do Face e do YouTube. Você que não se inscreveu ainda na nossa página do YouTube, entra lá, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana a gente tem aí 2, 3 postagens de ministrações para vocês. Essas lives que fazemos aqui, quando a gente encerra, logo na sequência, meia hora depois ela já está no YouTube para você assistir também na sua TV. Tá bom? Então você que não se inscreveu no YouTube, se inscreve. Você que assiste toda semana aqui pela página e ainda não curtiu a página, curta a página do Facebook também, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser só bênção para a sua vida. Então a Bíblia vai apresentar 2 situações. A primeira, um vaso que caiu e se quebrou. Pastor, Deus pode também quebrar o vaso? Sim, essa é a segunda situação que está em Jeremias 19, versículos 1 e 2. Depois a gente vai pular para o 10 e 11 para poder ganhar tempo. Jeremias 19, versículos 1 e 2, e depois a gente pula para o 10 e 11, e em sua casa depois, que a live acabar com calma, você lê o texto completo. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro, compra um vaso que está pronto, e leva contigo alguns dos anciãos do povo, e alguns dos anciãos do sacerdote, versículo 2, e saia ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol,
e apregou ali as palavras que eu te disser. Vamos pular para o versículo 10 aqui, a gente pula as palavras, você lê em casa depois com tranquilidade. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá lugar mais para os enterrar. Então observe que agora em Jeremias 19 não é mais um vaso se quebrando, porque o vaso se quebra durante os processos. Mas depois desse vaso pronto, esse vaso ele dificilmente vai se quebrar por conta própria. Só que agora a gente tem Deus quebrando um vaso. Só que essa quebra do vaso de Jeremias 19, ela é marcada por uma outra afirmação. O Senhor está dizendo: olha, Jeremias, quebra o vaso, e esse vaso não vai conseguir se recompor. Esse vaso não vai conseguir se refazer. Quebra o vaso, mas o vaso que foi quebrado, ele não se ergue mais. O vaso que foi quebrado, ele não se restaura mais. Então, o vaso que cai, ele é imediatamente restaurado. O oleiro pega ligeiro e começa de novo os processos. Mas o vaso que foi quebrado, e nesse caso aqui fala de uma quebra por punição, o texto é muito claro, o contexto é muito claro, que o vaso é quebrado para mostrar como Deus faria com Israel por causa dos pecados. O vaso quebrado como forma de punição, ele não é restaurado mais. Então, a oração e a luta diária da gente, a vigilância da gente, é para não chegar a esse ponto. Pastor, corro o risco de amanhã Deus amanhecer com raiva de mim e quebrar? Não. Porque quando chega um nível desse de Deus quebrar um vaso e ele não se restaurar mais, já é um nível de alguém que Deus já vem avisando há muito tempo. E essa pessoa vai brincando com as verdades do Evangelho, vai brincando com as coisas de Deus. O maior exemplo disso está em Efésios capítulo 2, na carta à igreja de Éfeso, onde o Senhor vai apontar os erros de Éfeso, dizendo: olha, eu tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor, volta, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Observe que Deus vai dando oportunidades a esse povo. Então ele diz: se você não se arrepender, se não praticar as primeiras obras, se não ouvir o que eu estou falando, eu virei contra ti e removerei do seu lugar o seu castiçal. Eu já falei sobre isso aqui na igreja, em outras mensagens, em outras ministrações. O capítulo 1 de Apocalipse fala que esses castiçais são as igrejas que Deus anda no meio dela, as igrejas que recebem a visitação de Deus. E é essa visitação de Deus que traz o sustento para a igreja. Então quando o Senhor diz: eu removerei do seu lugar o teu castiçal, Ele está dizendo: eu vou parar de visitá-lo. Não é que o castiçal vai sair do lugar, é que o castiçal vai sair da agenda de Deus. O roteiro do castiçal vai sair do projeto de visitação de Deus, de modo que a igreja pode continuar existindo, mas ela não recebe mais a presença. O crente pode continuar crente, mas ele não recebe mais a presença. Só que isso já é um estado final. Por quê? Primeiro o Senhor diz: arrepende-te, volta, lembra de onde caiu, arrepende, pratica as primeiras obras. Ele vai te dar uma série de oportunidades. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é para eu não estar brincando com as oportunidades que Deus me dá. Porque Deus vai me dando uma chance, me dando duas, me dando três, me dando quatro. Chega a fase que Deus começa a tocar na pessoa, Deus começa a permitir algumas coisas para ela acordar. Então Ele vai recusando todas as oportunidades. E a gente cai em um texto que é perigosíssimo, que é Hebreus 10, versículos 26 e 27, que diz que para o pecado voluntário, de alguém que recebeu pleno conhecimento da verdade, ele tem pleno conhecimento da verdade, ainda assim ele insiste em permanecer no pecado. Isso é iniquidade. Iniquidade é o que? É justamente esse pecado continuado, o pecado legal, aquele que eu continuo fazendo, ele se transforma em iniquidade. A Bíblia vai dizer assim, Hebreus 10, 26 e 27, já não há sacrifício que garanta perdão, senão uma expectativa horrível do juízo pelo fogo que consome, que arde, que um dia destruirá a humanidade. Então, queridos, a gente precisa ter muito cuidado. Deus pode quebrar um vaso? Pode. Agora, é no nível que a gente colocou aqui: quebra a minha vida e me faça de novo? Não. Se Ele quebrar em um nível de ira, se Ele quebrar em um nível de punição, esse vaso não será mais restaurado. Porque isso não está na vontade do vaso, está na vontade de Deus.
Amém? Agora a gente precisa falar daquele vaso que ele apenas rachou, ele não quebrou. Não anda se entrando aqui, pode ser um amigo, pastor Paz, meu querido, seja bem-vindo. Aquele vaso que se rachou, aquele vaso que estava na vitrine de Deus, mas de repente ele começa a apresentar rachaduras, ranhuras, ele começa a apresentar situações em que ele não está mais servindo para o propósito, mas o vaso ainda está disposto a servir. Deus vai jogar fora esse vaso? Não. Deus vai desperdiçar esse vaso? Não, porque ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus. E muitas vezes as ranhuras e rachaduras que ele está apresentando, elas são frutos do próprio exercício do chamado. O exercício do chamado nos cansa, o exercício do chamado nos fere, o exercício do chamado arranha, o exercício do chamado muitas vezes racha o vaso, pelas pancadas que ele vai tomando no exercício do trabalho. Então Deus vai abandonar esse vaso? Não, de forma alguma. Esse vaso ele é útil, esse vaso ele quer trabalhar, ele está disposto a trabalhar, e Deus sabe disso. Então agora o que a gente precisa entender é, Deus ele não trabalha com reforma, Deus não trabalha com remendo, Deus trabalha com restauração. E o que é restauração? Reforma é aquilo que eu mudo algo eu mudo algo para o jeito que eu quiser fazer. Eu quero fazer de tal jeito, eu quero fazer de outro. Isso é reforma. Deus ele restaura. E o que é restauração? Restauração remete ao princípio, restauração remete ao começo, restauração remete ao projeto inicial. Amém, querido? Depois a gente se fala. Restauração sempre vai remeter ao projeto original. Isso é avivamento. Bem, quando Abacuque diz aviva, Senhor, a tua obra, o original ali traz de volta ao estado original. Então o avivamento verdadeiro é aquele que traz o projeto de volta, a pessoa de volta, a igreja de volta ao seu estado original. O avivamento é justamente restauração. Não se trata de remendo, não se trata de reforma, não se trata de nada disso, mas se trata simplesmente de Deus restaurar, de Deus trazer de volta a originalidade. E para isso, às vezes, Deus vai ter que tirar o vaso da vitrine. Às vezes, para que haja restauração, Deus vai ter que recolher esse vaso mais uns dias e voltar à olaria. A gente volta ao tema da nossa live. Esse vaso vai ter que sair um pouquinho da exposição, porque se ele continuar na vitrine, ele não pode ser restaurado. Às vezes as pessoas nem estão preparadas para ver um vaso ser restaurado enquanto ele está na vitrine. Então Deus precisa retirar ele um pouco da vitrine. Deus precisa tirar ele um pouquinho da visibilidade, tirar ele um pouquinho do lugar onde as pessoas admiram ele e colocar ele de volta na olaria, esconder ele uns dias na olaria, onde o Senhor por vezes vai precisar desmanchar esse vaso. É diferente de Jeremias 19, quando ele quebrou o vaso por ira. Dessa vez ele está desmanchando para restaurar. Dessa vez ele está desmanchando para poder tirar os defeitos que o exercício do chamado foi colocando nesse vaso. Tirar os erros que o exercício do chamado foi colocando nesse vaso. E poder trazer esse vaso de volta a uma originalidade. Trazer esse vaso de volta para o projeto inicial. Seja porque o Senhor quer usar esse vaso para um novo fim e vai ter que adaptá-lo. Ou seja porque o Senhor quer simplesmente restaurá-lo, sim, para as condições que ele precisa ter, que esse vaso precisa ter, para exercer o chamado que ele foi chamado para fazer. Porque às vezes na continuidade do trabalho, se o Senhor não me recolhe a olaria por uns dias, eu quebro. Se o Senhor não me tira da vitrine por uns dias, eu quebro. Então de tempos em tempos Deus tem que esconder um pouquinho os seus servos. De tempos em tempos Deus tem que colocar seus servos um pouquinho na olaria, em um lugar mais oculto, para ser tratado por Deus, para ser cuidado por Deus, para ser restaurado por Deus. E o problema é quando o Senhor ele nos tira da vitrine. A paz, meu querido, pastor Jonas está chegando também, seja bem-vindo. Quando Deus nos tira da vitrine, quando Deus nos tira daquela visibilidade, a gente não gosta. A gente acha que Deus está abandonando, a gente acha que Deus está nos jogando fora, que Deus não está nos honrando, e a gente começa a culpar pessoas, dizendo, não, mas é porque eu não sou visto, não sou isso, não sou aquilo outro, e às vezes não é nada daquilo, às vezes é só Deus te tirando da vitrine um pouco para tratar com você. Existem certos tipos de restauração, existem coisas que Deus precisa tratar com a gente, que na vitrine é impossível de ser feito, que estando exposto é impossível de ser feito. Então por isso que algumas vezes o vaso precisa ser retirado. Ele sai da vitrine da exposição, ele entra na olaria de novo, onde só Deus vê ele,
onde só o oleiro consegue ver ele. Então Deus começa a tratar com esse vaso novamente. Deus começa de repente a lixar esse vaso novamente para repintá-lo, para poder trazer de volta o brilho. Deus começa a reparar os pontos onde já está havendo vazamento devido à utilização desse vaso. E esse vaso ele é recolhido por uns dias e a gente acha que é Deus abandonando, que Deus acabou a vida do vaso, e na verdade esse vaso está sendo tratado para voltar muito melhor, para voltar com muito mais qualidade, para a sua utilidade voltar muito maior. Então, queridos, nunca subestime o trabalhar de Deus. Nunca julgue alguém porque Deus está escondendo essas pessoas por uns dias. Às vezes é necessário. Deus pega João Batista. João Batista, quando nasce, a Bíblia diz que é um grande acontecimento. Ele era filho de um casal de idosos. A Bíblia diz que a notícia correu por toda Israel, Galiléia e Judéia. As pessoas vinham para ver João. E o que é que Deus faz? Deus pega a família e leva para o deserto, e esconde lá, deixa lá por uns anos. João Batista vai aparecer de novo grande, vestido de pele de camelo, e pregando a palavra, e as pessoas iam até o deserto para ouvir. Então, deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te esconde, não é para acabar com você. Quando Deus te esconde é para tratar com você. Mas quando Ele te expõe de novo, João Batista nunca precisou ir na cidade pregar. Quando Deus expôs João Batista, a Bíblia diz que as pessoas atravessavam o deserto para ouvi-lo. Porque no momento em que esse vaso retorna, ele volta mais forte, ele volta mais prático, ele volta mais pronto para ser usado por Deus. Então, queridos, Deus não quer consertar suas rachaduras, Deus quer te restaurar. Se for preciso te desmanchar para fazer de novo, Ele vai fazer. Não é quebrar, não, é desmanchar, é tratar, é voltar às origens, tirar as arestas, tirar as escórias, tirar as coisinhas que foi ajuntando, que foi grudando em você com o tempo. Amém, seja bem-vindo. E tratando com você, e cuidando de você. Deus ele vai fazer isso para quê? Para poder te restaurar, para poder te preparar para você servir melhor. Porque a gente vai criando os vícios do chamado. O que é o vício do chamado? A gente começa a pregar, chega uma hora que o pregador já não prepara a mensagem mais, porque não, eu já sei pregar. Chega uma hora que ele não ora mais, porque não, eu já tenho unção. Ele não lê mais a Bíblia, porque não, para quê? Eu conheço a Bíblia toda. São os vícios do chamado que a gente vai criando. E qual a função do oleiro nessas horas? É tirar o vaso da vitrine, é recolher e começar a tratar. Quando a gente vai para a parábola da figueira que foi plantada no meio de uma vinha, e o dono da vinha chega lá e fala assim: olha, arranca a figueira porque ela não dá fruto. Aquela figueira ela era soberba, ela era mais alta naquela plantação, e ela julgava que por o dono sentar-se sempre aos pés dela para ter sombra, que ela era querida, então ela não precisava frutificar. É óbvio que isso é um antropopatismo, é atribuição de sentimentos a um ser inanimado, mas quando ele chega e fala assim: olha, corta ela porque ela não dá fruto, corta ela. E aí o que é que o agricultor vai falar? Ele diz assim: não, me dá mais um ano, eu vou escavar as raízes, eu vou na origem, porque a gente não resolve o problema na folhagem, a gente resolve na origem. Eu vou escavar as raízes e vou adubar ela com esterco, com fezes de boi. Esterco fala de adubo de humildade, está dizendo ela é soberba. Eu vou escavar a origem dela e vou revestir de esterco para ela lembrar que ela não é nada. Revesti-la de humildade para ela lembrar que ela ainda precisa ser útil. E volta daqui um ano que eu garanto que ela vai estar dando fruto. Eu garanto que vai ter figos nela, porque às vezes Deus só precisa quebrar a nossa soberba. Deus só precisa tirar a nossa soberba, arrancar fora, para que a gente lembre que o fato de ser grande, que o fato da gente fornecer sombra não é suficiente, a gente precisa frutificar. Amém? Como a Isabela escreveu aqui, na maioria das vezes a gente não percebe essas coisinhas que se juntam em nossa vida, e em outra percebemos, mas preferimos ignorar. É a verdade. A gente até se dá conta, mas a gente diz: não, bora ignorar, deixa passar. Vai dar certo, lá na frente Deus cria um meio aqui e muda, e a gente vai fazendo as coisas do nosso modo, do nosso jeito, a gente vai deixando passar. Queridos, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá bom? Não brinque. Outra questão que a gente precisa tratar aqui hoje é que o vaso não tem o poder de escolher o seu formato e a sua utilização. Essas são duas coisas que não estão no poder do vaso, não estão no direito do vaso.
Ele não tem condições, ele não tem poder para dizer, olha, eu quero ser no formato de uma moringa, não, eu quero ser no formato de uma tigela, não, olha, oleiro, o senhor está me fazendo aí, mas eu quero ser usado para cozinhar muqueca, ou eu quero ser usado para colocar flores. Não, isso não está na autoridade do vaso, isso não está no poder do vaso. Amém? Nós vamos ler um texto aqui de Isaías 45, versículo 9, Isaías 45, versículo 9, queridos, como está chegando a imagem e o áudio aí, como está chegando para vocês? Sinalizem para mim, tá? Hoje nós não estamos utilizando a nossa internet Wi-Fi, estou transmitindo via dados e, portanto, eu nunca fiz transmissão aqui diretamente dos dados do celular. O nosso Wi-Fi aqui, ele deu uma parada hoje, acredito que esteja tendo manutenção na rua e eu estou transmitindo pelos dados. Então, confirma aí para mim como está a imagem, som, tá certo? Já vista que o Facebook, ele ajusta a imagem conforme a qualidade da internet. Então essa é uma preocupação minha aí, que aí vocês estejam conseguindo entender. Se alguém puder sinalizar para mim aí, eu ficarei muito agradecido. Leonardo de Angra está colocando que está ótimo. Está chegando no Rio de Janeiro bem, acho que aqui em Conquista chegou também. Amém. Mesma qualidade do Wi-Fi, ótimo. Meus dados são, eu pego 6,5 GB por mês. Então é uma quantidade até boa, mas eu nunca fiz transmissão com eles. Então arrisco, eu fico meio arisco aqui que está chegando mesmo. Mas será que está chegando 100%? Vamos tocar o barco. Isaías 45, versículo 9. Obrigado aí todo mundo que respondeu. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, o que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Amém, irmã Neide colocando também que está ótimo. Que bom, obrigado, queridos. Obrigado mesmo. Bom ter a participação de vocês. Então Isaías 45, 9 diz assim, ai daquele que contende com o seu Criador. Já pensou o barro está sendo feito? Ele fala assim, um caco entre cacos. A Messia também colocando que está ótimo, que bom. Um caco entre cacos. Aí o barro olha para o oleiro e diz assim, o que você está fazendo? Eu não queria esse modelo. O que você está fazendo? Não, eu queria ser de outro jeito, eu queria ser usado para outra coisa. Aí tem um texto de Paulo em Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21, Romanos 9, versículos 20 e 21, que Paulo vai falar o seguinte, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Romanos 9, versículos 20 e 21, por que me fizeste assim? Mas a coisa formada olhando para Deus e dizendo, mas por que você está fazendo desse jeito? Eu queria ser diferente, eu queria ser de outro jeito. Antônio Carlos, lá de Alagoinhas, colocando, também está bem, acho que está em Alagoinhas ainda, né? Tem anos que é Antônio Carlos, grande amigo. Versículo 21, não tem moleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, esse negócio de discutir com o oleiro é meio arriscado. Porque com a mesma massa, com o mesmo barro, ele pode pegar um vaso e fazer para honra e pegar outro e fazer para desonra. E se ele tem poder de fazer as duas coisas com a mesma massa, você ficar discutindo com ele, exigindo coisas durante o processo, pode levar ele a te fazer um vaso para desonra, fazer de você um vaso para desonra. É o mesmo, a mesma massa, é o mesmo barro, mas a utilização, a depender do formato, a partir do formato que o oleiro te faz, vai ter uma utilização diferente. Agora, ele está me fazendo, e se eu ficar quietinho e contando com a misericórdia, eu começo a discutir com o oleiro. E aí a gente volta para a parábola da figueira, né? Precisa revestir de esterco. Aí o oleiro olha e fala assim, não, então eu vou pegar esse vaso aqui e vou colocar para uma utilização de carregar esterco, precisa revestir de umidade, nem que lá na frente eu traga de volta a olaria, e eu restaure ele para outro fim. Mas por alguns dias eu preciso pegar esse vaso e colocar ele na calmaria aqui, para ele poder entender qual é o papel dele, que eu sou o oleiro e ele é o barro, é o vaso. Isaías 45, 9, que a gente leu, que minha esposa até colocou aqui, fala que é um caco entre cacos. Você é só mais um caco dentre muitos cacos, tentando discutir com o oleiro. Ele dizendo, não, mas eu quero ter tal formato, eu quero ser para isso, eu quero ser para aquilo outro. E aí Paulo vai complementa em Romanos dizendo assim, ele pode pegar essa mesma massa e fazer um vaso para honra, fazer um vaso para desonra, com a mesma massa. Então, queridos, é muito arriscado.
Se Deus está te projetando, se Deus está te preparando, nesses dias a oração que precisamos é da oração de Maria. E qual é a oração de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. A oração que nós precisamos fazer nesses dias é a oração que Maria fez quando Gabriel entra em sua casa, Lucas 1. Porque a notícia que Gabriel está dando para Maria de que ela ia gerar uma criança em seu ventre, para nós é uma notícia glamurosa, para Maria aquilo é uma sentença de morte. Uma moça virgem, desposada, está noiva, e ela aparece grávida, o próprio José pediria sua cabeça, o próprio José pediria pela morte dela. Se ele assume como ele assumiu e casou, ponto. Mas qual a garantia que Maria tinha que José ia assumir aquela criança, sabendo que não foi dele? Qual a garantia que Maria tinha de que José ia acreditar nela? Era uma sentença de morte, era uma sentença de apedrejamento. Mas qual a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Mas os vasos dos nossos dias, não, eles têm requisitos, eles têm condições para aceitar o chamado de Deus. Não, eu aceito, mas o Senhor tem que me dar isso, me dar aquilo outro. Não, eu até aceito esse formato que o Senhor está me dando aí, mas eu também quero isso, minhas condições são essa, meu pagamento tem que ser isso aqui. Queridos, é só um caco entre cacos. É só caco entre cacos, discutindo com aquele que o faz. E a Bíblia vai dizer assim: por acaso o que está sendo formado pode olhar para o oleiro e dizer: o que foi que você me fez em mim? Por que me fizeste assim? Não, está errado. Romanos 9, 20 está dizendo: não pode, porque o oleiro pega esse mesmo vaso e ele coloca para uma utilização de desonra. Ele coloca, olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, também versículos 20 e 21, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21, diz assim: ora, numa casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, e uns para honra, e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Deixa eu separar essas duas coisas aqui. Primeiro, não há somente vasos de ouro e prata, tem também de barro, de pau, tem de pedra, e uns é para honra, outros para desonra. Aí a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? O vaso de ouro e de prata é o de honra. O vaso de barro e de pau, esses são os de desonra. Isso é o que na nossa mente passa. Por quê? A nossa mente pensa logo que o que tem ouro está sendo honrado, o que tem barro está sendo desonrado. Agora, quando a gente vai para o versículo 21, fala que se alguém se purifica dessas coisas, que coisas é essa? As que estão do versículo 1 ao 19. Se alguém purifica do pecado, se alguém se afasta dos erros, se alguém se afasta das malícias, se alguém se afasta das más conversações, esse alguém se torna vaso para a honra. Agora, se esse vaso se tornou para a honra, quer dizer que um vaso de barro virou um vaso de ouro? Já que na nossa mentalidade capitalista o vaso de honra é o vaso de ouro? Não. Aí eu te pergunto, você vai na casa de uma pessoa muito rica, tem gente por aí que não poupa dinheiro. Eu vi esses dias atrás, passando na TV, uma piscina que alguém construiu em casa que custou 8 milhões. Uma piscina na varanda de casa. Então não poupa dinheiro. Você vai na casa de alguém muito rico, e quando você chega lá no toalete, né, que rico não fala banheiro, é o toalete. Você chega lá no toalete, no banheiro, e está lá a latrina, o vaso sanitário é todo de ouro, vaso sanitário revestido de ouro. Mas na entrada dessa casa, dessa mansão, desse prédio, você tem folhas, plantações, plantas lindas penduradas pelas paredes, ornamentando a entrada em vasos de pau, em vasos de barro, que todo mundo que chega admira a beleza daquelas plantas, admira a disposição dos vasos, a maneira como eles estão colocados. E aí eu te pergunto, se o vaso sanitário é de ouro e o vaso cá na entrada da casa de barro e de pau, qual é o verdadeiro vaso que foi honrado? Qual é o vaso de honra e qual é o de desonra? Está rindo do talete ali. Qual é o vaso de honra e de desonra? Então, queridos, muito cuidado com isso, porque às vezes você se encanta com a beleza do vaso, mas a utilização dele
Não é de honra. O versículo 21 deixa claro que a honra não é medida pelo material do vaso. A honra é medida pela purificação. É medida pela prontidão desse vaso para ser usado para uma questão de honra. Porque vai ter muito vaso de ouro dentro do banheiro, vai ter muito vaso de barro na entrada da mansão. Vai ter muito vaso de barro colocado no jardim da mansão, enfeitando, ornamentando o caminho que segue até a porta. Mas lá no fundo você pode ter escondido dentro de um banheiro um vaso de ouro, servindo para alguém depositar seus dejetos. Então não se iluda com a beleza do ouro. Não se trata da beleza, não se trata da exposição, se trata da utilização. Porque tem vaso de ouro e prata, de barro e de pau, um para honra ou para desonra. A gente vai logo, não, de desonra é barro e prata, é barro e pau. O de honra é ouro e prata, não se trata do material, se trata da utilização. Deus precisa de vaso útil. 1 Coríntios 12, 7 diz que o Senhor lhe fornece dons e ministérios para ser usado naquilo que é útil. Então, queridos, se trata da utilidade. Você precisa ser um vaso útil para Deus. Não adianta você ser um vaso brilhoso. Não adianta você ser um vaso de material de ouro. Não adianta você ser um vaso que reflete muita luz, se de repente o seu uso é um uso desonroso, se de repente você nunca está disposto para ser usado por Deus, se você nunca está disposto para ser usado pela igreja, você nunca está à disposição para nada. A gente precisa de pessoas capazes e dispostas. Não adianta eu ser capaz se eu não estou disposto. Não adianta eu ter o conhecimento se eu não tenho disposição, querido. Deus não pode me usar. Eu tenho muito conhecimento, mas eu não tenho nenhuma disposição. Deus não pode fazer em mim o que Ele precisa fazer. Ele não pode me usar, Ele vai usar outros vasos, de barro, de pau, de palhas que eu preciso. Mas Ele vai dar um jeito de usar, porque a obra não pode parar. E o vaso de ouro e de prata fica lá para desonra. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se você nunca está disposto a se movimentar, Deus vai te colocar em lugares onde você vai ficar parado. Só que esses lugares podem ser lugares de desonra. Existem pontos da casa que você vai estar parado do jeito que você quiser, mas esse é um lugar de desonra. Você precisa estar à disposição para se movimentar, você precisa estar à disposição para ser colocado por Deus aonde Ele quer te colocar. Antes que Ele tenha que te pegar e levar de volta para a olaria e trabalhar você, te revestir, até você entender o seu projeto, entender o chamado, entender o que Deus espera de você. Então esteja à disposição de Deus. Olha o que diz aqui 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Paulo está falando sobre os dons espirituais, sobre os ministérios, sobre os chamados. Ele diz: o Senhor colocou em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso aqui reflete um costume antigo. Os homens pegavam o que acontecia quando um ladrão entrava na casa. Ele ia direto nos cofres, ia direto nos vasos de ouro, ia direto nas coisas poderosas. Então, o que os homens aprenderam? Os homens da antiguidade, dos tempos da Bíblia, e até pouco tempo atrás, o que eles faziam? Eles pegavam aquelas coisas mais valiosas, o ouro, a prata, as correntes, as coisas que eles tinham de valor, e eles escondiam em vaso de barro, muito feio, muito simples, por vezes até sujo. E eles deixavam lá no meio dos potes, das panelas, da cozinha. Eles deixavam lá no canto, no chão da sala, sem o menor cuidado, sem a menor segurança. E quando o ladrão entrava de noite, ele ia direto no baú, ele ia direto nos vasos de ouro, ele roubava o cofre, e ele largava. A minha esposa falava: não basta ser só vaso, tem que ser vaso útil. Falou tudo, verdadeiro. Ele largava aquele potinho velho lá, ele ia para a cozinha daquele monte de panela, aquele monte de moringa. O ladrão ia levar aquilo para quê, gente? Aquilo não tinha valor. Só que quando o dono acordava, e ele chegava na sala, ele via que levaram uma peça de ouro, levaram uma peça de prata, levaram o baú que estava vazio. Então ele não importava com nada daquilo, ele corria lá na cozinha, no meio das vasilhas da mulher, pegava aquela moringuinha de barro velho, aquele cântaro velho que estava lá, e olhava dentro e ele via que todos os seus tesouros, todas as suas riquezas estavam a salvo. Pela feiura e simplicidade do vaso, o que era colocado dentro dele era preservado. Olha que coisa linda. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: Deus, ele faz a mesma coisa.
Ele pega os tesouros, as riquezas, ele coloca dentro de vasos simples, para que a excelência do poder seja dele, não do vaso. O problema é que ultimamente está difícil de encontrar vasos simples, está difícil de encontrar vasos humildes, está difícil de encontrar vasos que não estejam preocupados com a aparência, porque está todo mundo preocupado de parecer mais santo, de parecer mais rico, de parecer mais bonito, está todo mundo preocupado com o exterior, e o Senhor ele está preocupado em colocar coisas dentro, no interior. Quando a gente aparece demais, quando a gente expõe demais, a chance de ser roubado é muito maior. O inimigo passa a avisar muito quem aparece muito. Então, nós precisamos nos esconder em Deus, nós precisamos apreciar o ambiente da olaria, nós precisamos apreciar o ambiente da estante, se for preciso. Ah, pastor, mas eu sou um vaso de desonra, porque eu sou tão feinho, eu sou tão simples, ninguém espera nada de mim. É nesse vaso que o Senhor vai esconder os maiores tesouros. É nesse vaso que o Senhor vai esconder as maiores riquezas. É nesse vaso que não se acha, é nesse vaso que não... Eu não estou falando da falsa humildade, eu sou o barro que sobrou, eu sou pior do que... Não, isso é demagogia, irmãos, não confunda isso. A maioria das vezes isso só serve para esconder tua vaidade. Tem muita gente que fala isso na esperança que alguém olhe para ele e diga: não, rapaz, não é nada, você é o cara. É só uma falsa humildade para ganhar um elogio. Então não se iluda com isso, não é isso, mas se trata de você. O que é humildade? A gente falou sobre isso aqui em outra oportunidade. Humildade não é eu negar quem eu sou. Humildade é eu não mudar, apesar de quem eu sou. Amém? Texto aí de João Batista, né? João, discípulo, registrou a fala de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. João está no auge do seu ministério, 30 anos de idade, 5.000 pessoas por dia sendo batizadas. Aí alguém diz: olha, Jesus está do outro lado ali, está arrebanhando mais gente do que você. Ele diz: não importa que ele cresça, eu diminuo. Ele tem que crescer e eu diminuo. Quem tem a noiva é o noivo, eu sou só o amigo do noivo. A humildade de João, a consciência ministerial de João. Então, queridos, o que é humildade? É você negar quem você é? Não, você não precisa negar quem você é. Você não precisa negar o que você tem. Isso não é humildade. Olha, fulano, você sabe tocar? Sei. Você sabe pregar? Você prega? Prego. Qual o seu nível de estudo? É X. Você não precisa negar isso. Você não precisa negar quem você é. Você não precisa negar a sua capacidade. Agora, aonde se reflete a humildade? Em eu não mudar, apesar de quem eu sou. Em eu não mudar, apesar de quem eu sou. Apesar do que eu me tornei. Em eu não mudar na minha essência por isso. Humildade não é você negar quem você é. Hoje eu saio para ministrar, eu venho aqui dar o estudo, eu carrego um anel como esse aqui, já teve gripe, mas parar com o anel no dedo. Não, eu fiz por merecer, eu conquistei isso aqui. Eu não comprei ali na esquina e saí usando, falsificando. Não, eu estudei 10 anos para isso, eu cheguei a um doutorado para isso. Eu não preciso negar isso. Agora, se você me encontrou na rua 5 anos atrás e sorriu comigo, brincou comigo, você vai me encontrar amanhã, nós vamos sorrir, vamos brincar do mesmo jeito. A minha essência não pode mudar, queridos. Quando a gente fala de alguém não buscar aparecer, não é você sair negando o que Deus está te dando. Se Jacó deu uma capa para José, José veste. José foi no meio do mato, ele vestiu a capa. Os irmãos dizem: não, está querendo aparecer. Não, ele simplesmente entendeu: meu pai me deu, e se meu pai me deu, eu posso usar. Se meu pai me concedeu isso aqui, meu irmão, eu vou usar com muito orgulho. Agora, eu preciso ter cuidado para não mudar minha essência. Eu preciso ter cuidado para não mudar quem eu sou, para não mudar a pessoa que eu era, para não mudar a minha amizade com as pessoas, para não passar a ignorar as pessoas, porque agora eu estou me achando a última Coca-Cola do deserto. Cuidado, amém? Cuidado, porque esse tipo de vaso, quando ele começa a se achar demais, a se exibir demais, Deus arranca ele, traz de volta para a olaria, começa a tratá-lo por uns dias. Cuidado para de repente você não estar se expondo tanto que está sendo fácil de ser roubado. Talvez Deus está querendo te manter em um lugarzinho de esconderijo, te manter quietinho, você não está nem entendendo, mas é porque o que Ele quer esconder em você, você não vai poder se expor tanto. O que Ele quer esconder em você, você vai precisar ficar mais recluso. O que Ele quer esconder em você, você vai precisar ficar mais no seu cantinho. Ah, pastor, é desculpa para eu não fazer o que falou na estante, eu não ser útil? Não, pelo contrário, é aí que você vai ser útil. Porque Ele vai te pegar
O que é eu ficar no meu cantinho? É eu não andar sem que o Senhor mande. Mas no momento em que Ele fala vai, eu ir. No momento em que Ele fala fica, eu fico. No momento que Ele dizer ande, eu ando. No momento que Ele fala faça, eu fazer. Se Ele não mandou, não faço. Isso é eu ficar na olaria. Isso é eu me esconder em Deus. É ser um vaso útil para obedecer ao Senhor. Porque quando o Senhor manda, Ele garante. E aí eu deixo um último texto para a gente aqui, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Que diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que cada um de nós saiba pegar esse vaso e santificar, purificar e mantê-lo honrado, manter debaixo de princípios, manter debaixo da suprema vontade de Deus. Que cada um de nós consiga isso. Que a gente consiga manter esse vaso purificado, manter esse vaso santificado. E o Senhor, o nosso Deus, é quem se encarrega de usar o vaso à sua maneira. O texto que a gente começou a ler de Jeremias 18, completa dizendo assim no versículo 6, o oleiro fez o vaso novamente, da maneira como o oleiro quis. Então é da maneira que o oleiro quer, não é o vaso que escolhe, não é o vaso que pede, não é o vaso que decide, é da maneira que o oleiro quer. Não é no formato que o vaso deseja. Romanos 9, 20 lemos aqui sobre isso. Não é para a utilização que o vaso deseja. A gente leu aqui em Coríntios que se o vaso tentar fazer isso, o Senhor coloca ele para a desonra, mesmo com a mesma massa. Mas é da maneira que o oleiro quer, é para a utilização que o oleiro quer. Então a palavra que finaliza tudo isso é dependência. Dependência, amém, presbítero Leonardo? Deus abençoe, meu querido, isso também é bênção de Deus. É dependência de Deus. Fique à disposição de Deus. Esteja pronto para ser convocado. Ninguém que milita pode se embaraçar com o negócio dessa vida, porque ele tem que agradar quem convocou ele para a guerra. Então fique na disposição para ser convocado. Fique à disposição para o momento que o Senhor fala, eu preciso de você. Você dizer, eis-me aqui, Senhor. No momento em que o Senhor fala, eu preciso de você, você dizer, Senhor, estou pronto. Então, queridos, seja disponível. Seja disponível. Tem muita gente capaz, mas que não está disponível. Tem muita gente capacitada, mas que não está disponível. Tem sempre uma condição. Tem sempre um porém. Mas esteja disponível. Esteja pronto para dizer como Maria, eis-me aqui. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Seja um vaso útil. Seja um vaso disponível. E esteja na total dependência de Deus. Tá bem? Que Deus te abençoe. Sábado que vem, 17 horas, nós estamos aqui com um estudo polêmico ao extremo e ao mesmo tempo maravilhoso. Eu ministrei quarta-feira aqui, nós não filmamos o culto de quarta. Eu ministrei uma pontinha do que a gente vai falar aqui no sábado, que é falando sobre Judas. Qual foi o seu maior erro? Então você que estava no culto de quarta-feira já recebeu uma ministração sobre isso. Sábado que vem a gente vai estar expondo isso para todos. Judas, qual foi o seu maior erro? Sábado, 5 horas da tarde. Amanhã, 19 horas, nós temos culto aqui na IPRGVC com transmissão ao vivo pela página Reina Glória de Conquista. Curta, compartilhe. Você que assistiu a live até agora e não compartilhou, esses polêmicos são bons. Vocês gostam de me ver na confusão, né? Não é vocês que sobram depois. Compartilhe. Você que assistiu até agora e não compartilhou, compartilhe. Manda para mais pessoas. Mesmo que já acabou, as pessoas vão continuar acessando suas redes sociais, vão continuar sendo abençoadas. Tá bom? Então compartilha aí, entra lá na página do YouTube, se inscreve lá e daqui a pouquinho essa live já está lá à disposição para você. Deus te abençoe. Fica na paz e até semana que vem.